A paz seja com todos, iniciando mais um EpicaCast, seu podcast memorável. Nossa intenção é trazer pessoas extraordinárias, pessoas épicas, pessoas que de fato têm resultado na sua área de atuação. Para tanto, hoje trouxe um perito em direito criminal. Ele que é o Israel Vasconcelos, advogado criminalista. Então, hoje a gente vai bater um papo bem interessante com um tema voltado para as mulheres. Nesse momento que iremos viver agora do carnaval, existe muito crime, né? Muitos crimes contra as mulheres. E o doutor vai estar aqui esclarecendo algumas questões bastante relevantes. Então, doutor, é um prazer, né, tê-lo conosco aqui. Fico lisonjeado em ter alguém da sua estirpe aqui conosco. E já quero que você dê, né, um oi aí para os nossos espectadores, querido. Fica à vontade, seja bem-vindo. Querido Wilson, aos ouvintes, aos nossos espectadores, obrigado pelo convite, primeiramente. É sempre um prazer a gente que integra esse sistema de justiça, né, quando é convidado para comparecer nesses programas. Esse seu programa, o programa é um podcast que já vem aí tendo uma relevância significativa, trazendo aí um verdadeiro serviço público para a comunidade de informação. E para a gente é sempre um prazer, a gente está aqui disponível, né, para conversar com a sociedade e trazer ideias, debater ideias e sobretudo, deixar a sociedade informada sobre os temas jurídicos. E, como você falou, né, nesse período carnavalesco, né, uma temática muito recente, né, muito incisiva na sociedade, que é a violência contra as mulheres. Então, vamos bater um papo sobre isso hoje. Muito bom, doutor, muito bom. Mas eu queria conhecer o doutor Israel Vasconcelos. Quem é o doutor Israel? Bem, o doutor Israel, Wilson, é um advogado criminalista que se formou em 2012. Inicialmente, assim que me formei, eu não queria advogar. É até interessante, eu pretendia fazer concurso para delegado, viajei o Brasil fazendo concurso para delegado, estudei muito a matéria penal, a matéria processual penal. E daí, né, pelo destino, não consegui aprovação no concurso, resolvi advogar. Iniciei a advocacia em meados de 2019, né? Tenho aí 5 anos de carreira, pouco mais de 5 anos de carreira. E na advocacia me encontrei, acredito que todo mundo tem um propósito, né? Deus coloca a sua mão sobre cada pessoa e Deus definiu ali o meu caminho, que seria na advocacia, defendendo os direitos das pessoas, sobretudo daquelas pessoas que respondem um processo e que são vítimas de algum crime. Nós atuamos defendendo esses direitos. Então, o doutor Israel é aquela pessoa que se formou em 2012, como falei. Tenho aí mais de 10 anos já de prática e de experiência na área, sobretudo criminal. E hoje tenho um escritório de advocacia criminal sedimentado aqui na capital e atuo em todo o estado e também fora do estado no Brasil, né? A advocacia, ela é uma atividade empreendedora que permite você difundir o seu conhecimento e a sua atuação em locais até distantes de onde você está. Então, esse é o doutor Israel, casado, sou pai de uma menina de 3 anos, linda, minha filha, e atuo incisivamente na advocacia criminal, como eu disse, defendendo os direitos e protegendo as liberdades. Muito bom, esse é o doutor Israel, muito bom, muito bom. Querido, então vamos logo direto ao assunto. Queria já fazer uma pergunta para você. Como a Lei Maria da Penha impactou o combate à violência doméstica desde sua criação? A Lei Maria da Penha já é uma realidade, né? Ela foi criada e eu queria saber como ela impactou o combate à violência doméstica, querido. Vamos lá. A Lei Maria da Penha, Wilson, é uma lei importantíssima no Brasil, né? Ela foi criada em 2006, né? Está aí esse ano vai completar 19 anos de criação. E desde o momento da sua criação, ela reconheceu e trouxe direitos que as mulheres deveriam ter já desde os primórdios aí da Constituição de 88 e tal. E aí ela se deu, né, na criação através de um movimento, né, da história, ao nome Maria da Penha. A Lei Maria da Penha reflete uma mulher que sofreu diversos tipos de violência, né, sobretudo na década de 80, década de 90, e através da luta dessa mulher, né, Maria Maia da Penha Fernandes, se não me falha a memória, Isso. foi que os mecanismos, né, de proteção aos direitos
trabalharam, né, e conseguiram a aprovação dessa lei. Com a aprovação da lei, as mulheres passaram a ter uma garantia de que os seus direitos, caso fossem violados, iriam ter uma responsabilização. E aí, a partir do momento de criação, as mulheres passaram a, inclusive, exigir que os órgãos de controle, as autoridades, passassem a punir os agressores contra os seus direitos, coisa que não ocorria antigamente. É importante frisar que antes da Lei Maria da Penha, existia, obviamente, crimes contra as mulheres, mas não tinha essa atenção da justiça que passou a ter depois da criação da lei. Então, podemos dizer, inclusive, que a lei ela trouxe até espécies de violência doméstica e familiar contra as mulheres que até então não existia. Por exemplo, a lei ela traz 5 tipos de violência doméstica contra as mulheres, que é a violência patrimonial, a violência moral, a violência física, a violência sexual e a violência psicológica, coisa que não tinha antes de 2006. Então, importante. A partir disso, as mulheres começaram a ter os seus direitos resguardados. E esse foi o marco principal, né, de importância em relação à Lei Maria da Penha no contexto de proteção às mulheres. As mulheres passaram a ter essa proteção e passaram a exigir que o judiciário desse uma resposta em relação aos direitos delas que eram constantemente violados, né? A gente tem aí um histórico de violência muito grande em relação às mulheres, né? E isso é até, podemos dizer que é até cultural, histórico, mas não deve ser admitido, né? E assim, o momento, né, que a Lei Maria da Penha chegou trouxe esse impacto muito grande e o judiciário tem atuado incisivamente nesses casos. Então, a importância se deu nesse aspecto de garantir a proteção que as mulheres estavam precisando. Muito bom. As mulheres é uma peça mais frágil, né? E, infelizmente, né, hoje ainda existe essa agressão contra mulheres, né? Que tem total repúdio, né? Nada justifica, né, uma mulher ser espancada, ser agredida, né? Mas para isso nasceu a Lei Maria da Penha. Muito bom, muito bom. E como o senhor falou, acabou trazendo alguns recursos a mais, né? Classificando mais, né, crimes contra mulheres, né? Como você falou aí. E muito interessante. Mas, doutor, uma vez uma mulher sendo agredida e de repente vier a óbito, né? Aí a gente já chama do feminicídio, né? Feminicídio. No caso, eu queria fazer uma pergunta voltada a isso. O que caracteriza o crime de feminicídio e quais são suas diferenças? Qual é a diferença entre homicídio e feminicídio? Existe diferença? Existe sim. Isso aí foi um outro avanço muito significativo que a legislação brasileira teve, né? A criação dessa qualificadora do crime de homicídio intitulada como feminicídio. Isso ocorreu em 2015 através de uma lei, e se não me falha a memória, 2015. E a partir desse marco, dessa lei, passou a existir no Código Penal a qualificadora do feminicídio. Não existia. A gente precisa esclarecer que o homicídio, né, seria matar alguém, seja homem ou seja mulher. E até 2015, se não me falha a memória, a mulher, a pessoa que matasse uma mulher, se não tivesse lá as qualificadoras comuns, meio cruel, recurso que dificultou a defesa da vítima, responderia por homicídio simples. E aí o judiciário começou a notar que depois do advento da Lei Maria da Penha, as mulheres precisavam de mais proteção. Eles começaram, o judiciário de modo geral, a sociedade começou a perceber que as mulheres estavam, mesmo com o advento da Lei Maria da Penha, ainda assim estava tendo um grande número de mulheres vítimas de crime. E aí, em decorrência desses movimentos, criou-se o feminicídio. E aí o homicídio contra a mulher numa relação de coabitação, normalmente ex-marido, companheiro, namorado, tinha que ter a relação de coabitação. Foi considerado algo mais grave. Portanto, o homicídio qualificado. E aí passou a existir essa qualificadora. Então, quando a gente fala feminicídio, é o homicídio contra a mulher, mas em razão da condição de mulher. Em razão da condição de mulher dentro de uma relação de coabitação. Tem que existir a coabitação. Por exemplo, se um assaltante passa na rua
e vai cometer um assalto contra uma mulher específica, ele responderá por feminicídio? Não. Não por quê? Porque não existe relação de coabitação. E o crime, necessariamente, nesse exemplo que eu dei, não foi em uma condição de menosprezo ao sexo feminino, que é exatamente a lógica do feminicídio. Nesse caso que eu falei, do ladrão que assaltou a mulher na rua, aleatória, e cometeu, ele responderá pelo crime de homicídio, a depender da circunstância qualificado, por recurso que dificultou a defesa da vítima, mas não necessariamente feminicídio. Então, a diferença existente na legislação entre feminicídio e homicídio é essa. Feminicídio é o homicídio cometido contra a mulher em uma relação íntima de coabitação. Então, daí a diferença, né, que tornou o crime bastante grave, e tornando o crime bastante grave, a justiça quer trazer uma espécie de resposta para a sociedade. Ela quer conscientizar os homens de que não efetuem, não cometam homicídio contra as mulheres, porque a penalidade é mais alta. Que aí, a partir dessa lei, né, que salvo engano foi 2015, passou o homicídio a ser tipificado com a pena que iria de 12 a 30, né? É importante também dizer, Wilson, que agora em 2024 nós tivemos uma lei que criou o crime de feminicídio. Veja, antes de 2015 a 2024, ele era um crime, ele era uma qualificadora do Código Penal. Não era um crime autônomo. E a partir de 2024, com a publicação de uma lei, o feminicídio em si passou a ser um crime autônomo. Ou seja, tem um artigo, um inciso que fala uma lei específica. Isso. Porque o homicídio, se eu não me engano, é o artigo 121 do Código Penal. Isso. E o feminicídio, a partir dessa lei de 2004, ele é um outro artigo, é o 121A. 2024, no caso. A partir de 2024, para cá já existe. Então, a pessoa que comete homicídio contra a mulher nessa relação de coabitação, ele já vai ser imputado 121A. E detalhe... Isso no Código Penal, já está no Código Penal, já está no Código Penal, já está vigente. E detalhe, a pena que antes era de 12 a 30 passou a ser de 20 a 40. Então, assim, houve um acréscimo significativo na punição. Você já começa com 20. Já começa com no 20. Mínimo 20. No mínimo 20. Entendeu? Então, assim, já houve um acréscimo significativo, um impacto muito grande, justamente porque o momento em si exige essa necessidade dessa punição efetiva do judiciário de proteção às mulheres. Porque, veja, por incrível que pareça, após a publicação da Lei Maria da Penha e de todas as outras legislações que vieram protegendo as mulheres, parece que os crimes passaram a acontecer com mais frequência, porque as delegacias de polícias e o judiciário estão abarrotadas de processos de violência doméstica familiar. E aí, quando eu falo violência doméstica familiar, a gente vai de uma simples ameaça até o feminicídio, né? Então, o momento que a sociedade precisa foi exatamente desse endurecimento. Mas voltando aí, o cerne da pergunta seria isso. Homicídio seria a morte, matar alguém que não tem essas características de relação de coabitação. Pode ser um homem, pode ser uma mulher, mas o feminicídio seria a morte de mulher com relação de coabitação. Muito boa explicação. Então a gente conseguiu ver de fato a diferença de homicídio para feminicídio. Doutor, muito interessante. Nesse período de carnaval, qual é as dicas que o senhor dá, né, para que se evite, né, crimes contra mulheres? Para que as mulheres se protejam, né, de certa forma. Quais as dicas que você, como especialista, né, um advogado criminal, qual é a dica que o senhor deixa aqui pra gente, nossos espectadores? Nesse período, Wilson, os ânimos sempre ficam muito aflorados, né? Porque é uma festa muito agitada, né? Sempre tem trio, sempre tem banda, sempre tem bebida alcoólica. Então, primeiro, os principais crimes, né, que ocorrem, né, nesse período, que a gente pode elencar, seria a questão da importunação sexual, que é aquele famoso toque aleatório, não necessariamente pode ser numa pessoa do seu convívio, tá ali no bloco, passou a mão, é a importunação sexual. Tem a questão da agressão física, que se a vítima for mulher, a gente já puxa um pouco para a Lei Maria da Penha. Tem a questão do estupro, propriamente dito. É importante dizer que a questão do estupro,
acontece muito nesse período. E as vítimas, às vezes, nem sabem que foram estupradas. Por quê? Porque no Código Penal existe a figura do estupro de vulnerável. E vulnerável é aquela pessoa que não pode oferecer resistência. Não necessariamente é aquela pessoa doente. Ou criança, por exemplo. Ou a criança, exatamente. O Código Penal, inclusive, no artigo 217, ele considera que menor de 14 é vulnerável. Independente do consentimento, menor de 14 é vulnerável. Mas aí, no contexto do carnaval, maior de 14 anos consentiu a relação sexual, mas a pessoa está num estado de embriaguez que não consegue oferecer resistência. E isso, em uma determinada circunstância, pode ser considerado estupro de vulnerável. Então, é sempre importante que as mulheres, nesse período, tenham a maior cautela do mundo. Sempre estejam na presença de outras pessoas, evitem andar sozinha à noite. No que se refere à questão do retorno para casa, né? Normalmente vai para um show, retorna tarde, sempre tenta voltar com 1, 2 ou 3 amigas, evita voltar sozinha, porque é normalmente nessas circunstâncias, período da noite, fim de festa, onde acontecem os crimes. E no que se refere aos principais crimes, importunação sexual, agressão, a questão mesmo da injúria, da calúnia, da difamação, sempre que ocorrer qualquer circunstância dessa natureza, imediatamente procure uma delegacia de polícia. Se puder, no mesmo dia. Se não puder, no dia seguinte. Formalize o boletim de ocorrência. Como eu disse, sempre esteja perto de alguém, de amigas, para poder, inclusive, depor a seu favor, para caracterizar provas em relação àquele crime, para que o agressor, né, o criminoso, o infrator, não fique impune, né? E, claro, novamente falando, é a questão da prevenção. Bebida alcoólica, tome muito cuidado com bebida alcoólica, às vezes você passa um pouco ali dos limites, perde um pouco os sentidos, daí a importância de sempre estar com alguém, telefone ali, bota na descagem rápida o número de alguém da família, é importante, aconteceu uma situação, descagem rápida. Essas cautelas, se você começar a mentalizar essas cautelas antes mesmo de sair de casa, a probabilidade de você ser vítima de um crime é menor. Não é que você vai estar isento, mas é menor porque você já saiu pensando nas cautelas e o que fazer caso ocorra alguma situação. Muito boas dicas, doutor, muito boa. Se você está assistindo o EpicaCast, comenta aqui, se inscreve no canal, compartilha, esse tema é muito relevante, principalmente nesses dias que vai acontecer agora, o período de carnaval. Doutor, você estava falando aí e eu lembrei da importunação sexual, assédio, tudo fica mais fácil de acontecer nesses momentos, né? Isso eu já tenho uma pergunta para o senhor. Com a lei da importunação sexual, que é a lei 13.718 de 2018, ela ampliou a proteção das mulheres contra os assédios, não é isso? Então, fala um pouco sobre isso aí. Pronto, a importunação sexual, ela, salvo engano, ela entrou no Código Penal, acredito que foi em 2018, é uma lei, e a partir disso, né, passou a existir o crime de importunação sexual. O que é a importunação sexual? Como eu expliquei agora há pouco, seria aquele famoso toque para satisfazer a lascívia da pessoa, do criminoso, sem o consentimento da vítima. É o típico passar a mão, passou aqueles blocos de carnaval onde vai lá e você vai lá e beija a pessoa sem a pessoa querer. Aquilo ali é um crime de importunação sexual. Assédio também, poderia dizer a diferença, por exemplo? O assédio, a palavra assédio, a gente meio que focaliza ela mais no ambiente de trabalho. Em situações que não sejam em ambiente de trabalho, a gente chama de importunação. Muito bom, muito bom. O assédio está mais interligado à questão de trabalho, hierarquia funcional. Aí a palavra em si a gente utiliza mais no ambiente de trabalho. Mas fora do contexto do ambiente de trabalho, a gente trata de importunação. E aí, nesses casos, é o famoso toque. Veja, não há uma espécie de violência, né? Você não está forçando a pessoa a fazer nada contra você. Você vai lá, sem o consentimento dela, sem ela esperar, e comete um ato libidinoso. Um exemplo que existe muito assim nos tribunais, nas doutrinas, nos livros que a gente estuda, é aquele famoso rapaz do ônibus, que estava lá no ônibus e começa a se masturbar e ejacula lá em algumas mulheres, alguma coisa. Pronto, aquilo ali é um ato de importunação sexual. E com o advento dessa lei, ele passou a ter uma punição maior. Antes,
esse ato em si era considerado uma contravenção penal, a pena não ultrapassava 2 anos. A partir dessa inserção desse crime no Código Penal, a pena mínima vai de 1 e a máxima é até 5 anos. Então aí nós tivemos um acréscimo aí de mais de 3 anos de pena. E o principal, como a pena ultrapassa 4 anos, em alguns casos é admitida a prisão preventiva, coisa que antes não era admitida. Então, a pessoa que comete esse tipo de crime pode, inclusive, estar sujeito à prisão preventiva. Então, assim, é importante que as mulheres coloquem isso na mente, né? Que esses atos, esses toques, é considerado crime. É considerado crime hediondo, ao ponto de não ter fiança? Não, a questão da fiança, nesse caso, é possível. Porque, digamos assim, o delegado de polícia, ele não pode arbitrar a fiança, porque a pena máxima ultrapassa 4 anos. A gente tem o Código de Processo Penal e ele fala que a fiança ela é admitida pelo delegado se a pena do crime não ultrapassar 4 anos. Nesse caso, como ela chega a 5 anos, o delegado não pode arbitrar a fiança, mas o juiz pode. Porque como é que funciona? Digamos que acabou de ocorrer um crime de importunação sexual no carnaval. O rapaz foi lá, passou a mão no seio da mulher, tem câmera, tem filmagem, tem testemunha, tem tudo, flagrante delito. Ele é preso em flagrante delito, vai ser encaminhado à delegacia de polícia. Lá o delegado não vai poder arbitrar a fiança, porque o crime ultrapassa 4 anos, ele vai ficar recluso para uma audiência de custódia no dia seguinte. Que é com o juiz, no caso. Que é com o juiz, exato. O juiz, promotor, advogado. No dia seguinte, o juiz vai verificar o flagrante, se ocorreu tudo ok, conforme determina a lei. Ocorrendo tudo ok, ele vai decidir se vai conceder a liberdade provisória, com ou sem fiança, ou se decreta a prisão preventiva. E aí é nesse momento que o juiz pode conceder a liberdade provisória mediante o pagamento de fiança. Normalmente, as fianças são arbitradas em decorrência da condição da pessoa, né? Se for uma pessoa de condição elevada, a fiança tende a ser mais alta. Se for uma pessoa de condição baixa, a fiança tende a ser menor. Em alguns casos, o juiz, inclusive, até concede a liberdade provisória sem fiança. E pode depender também da intensidade do crime, no caso, da importunação. O juiz vê isso também? Sim, com certeza. Por exemplo, a gravidade de um mero toque é totalmente diferente da gravidade de uma pessoa que se masturba e ejacula em alguém. Então, isso é levado em consideração. Além disso, o histórico da pessoa que cometeu o crime, principalmente, também é levado em consideração. O juiz vai avaliar e vai analisar. Essa pessoa aqui é réu primário, essa pessoa aqui ostenta uma ficha criminal maior. Então, isso são circunstâncias de cada caso que definem se a pessoa responderá ao processo em liberdade ou se vai continuar preso, entendeu? Mas em relação às mulheres, é bom que sempre fiquem atentas. Essa questão do toque hoje é considerada importunação sexual. Lembrando que é o toque sem sem o seu consentimento. Se porventura você está num bloco de carnaval e a pessoa chega até você e você beija a pessoa, interage, né, conversa, beija a pessoa, depois você não tem como alegar que foi importunação sexual, entendeu? Então é aquele toque, aquele ato libidinoso sem o seu consentimento. Você tá lá, o cara veio do nada, lhe beijou, você nem esperava, não esboçou nenhuma reação, aí seria importunação sexual. Então é sempre importante, né, que as mulheres fiquem atentas e busquem os seus direitos. Aconteceu o crime, resiste o procedimento. Muito bom, doutor, muito bom. Querido, tem uma pergunta para você também aqui. O que mudou com a lei Stokes, que é uma lei, né? 14.132 de 2021. E como ela protege as mulheres. Me fala um pouco o que é essa palavra Stokes. O que significa? Muito boa essa pergunta. A lei do Stokes, né? O Stokes, Wilson, até uma palavra um pouco diferente, né, do nosso cotidiano, mas Stokes seria o ato de perseguir. Seria o ato de perseguir, de monitorar, seria o ato de fiscalizar, invadindo a intimidade das pessoas, né? Desde 2021, esse crime foi incluído no Código Penal, já nesse movimento de leis de proteção à mulher, e foi incluído no Código Penal. Ele traz essa tipificação, né, do crime de Stokes, que seria essa conduta de perseguir, monitorar, fiscalizar. Enfim,
seria aquela pessoa que está ali a todo momento querendo saber da vida de outra pessoa. Detalhe, ele não é um crime que protege somente vítimas mulheres. Ele protege também vítimas homens, né? Ele é um crime que não tem assim uma especificidade de gênero. Então, tanto o homem quanto a mulher, caso estejam sendo perseguidos, eles podem buscar a reparação do judiciário para que a pessoa responda por esse crime de stalking. Então, foi um avanço muito grande, porque até então, né, as pessoas que sofriam desse tipo de crime não tinham como, de certo modo, punir o agressor. Porque só poderia punir caso ele chegasse até a pessoa e ameaçasse ou lesionasse, que seria o crime de ameaça ou o crime de lesão corporal. Mas o crime de perseguir... Uma lei nova, né? 2021. Isso, 2021. Mas o crime de perseguir não era tipificado. Então a pessoa ficava com aquele incômodo, sabe? Deixava de frequentar o shopping, deixava de ir a uma academia, porque a pessoa estava a todo momento ali lhe procurando, lhe filtrando, lhe filmando. Então... mas tem alguma coisa relacionada a por exemplo, um ex-namorado? Esse crime só é válido para de repente, um ex-cônjuge, um ex-namorado, familiar... Ou como é que ele funciona? Isso, para relações de coabitação, né? Nesse caso, não. Diferente da Lei Maria da Penha, o crime de stalking, qualquer pessoa pode ser vítima. Digamos que você tenha um vizinho ou uma vizinha que não tem nenhuma relação de coabitação com você, ele é casado, você é casado, ou ela é casada, você é casado, mas ela te persegue. Ela vai nas tuas redes sociais, ela fica criando diversos fakes para te adicionar, para ver o que é que você está fazendo. Toda vez que você sai para trabalhar, ela está na porta. Toda vez que você chega, ela está na porta. Você está no trabalho, ela passa no seu trabalho 3, 4 vezes. Então, aquela conduta, que pode ser de qualquer pessoa, começa a te incomodar, né? Inclusive, no Brasil, até há matérias jornalísticas de pacientes que vão para um psicólogo e começam a se apaixonar pelo psicólogo e começam a perseguir o psicólogo. Começa, inclusive, a pagar diversas consultas para o psicólogo para estar todo dia lá. Isso é uma espécie de stalking. Entendeu? Então, assim, é um crime que ele veio, né, nesse sentido de proteger a esfera de individualidade da pessoa. Um crime muito bom, um avanço muito grande da legislação, por sinal. Stalking, muito bom, uma lei nova, né? Eu acredito que muitas pessoas não conhecem, né? Mas vai ficar registrado aqui no EpicaCast. Doutor, com relação à medida protetiva de urgência, como ela funciona na prática, né? Medida protetiva de urgência, outro tema assim, muito da alta, muito do dia a dia, e ele está inserido dentro da Lei Maria da Penha, né? O que é? Primeiramente, a medida protetiva, né, que a gente chama de medida protetiva de urgência, ele é uma espécie de proteção que a Lei Maria da Penha trouxe em relação à mulher. Nesse caso, a Lei Maria da Penha, assim como as medidas protetivas de urgência, elas se direcionam ao gênero feminino, né? Recentemente houve até uma decisão do Supremo Tribunal Federal que passou a aplicar as medidas protetivas de urgência aos transexuais e às pessoas em relações homoafetivas. Um momento. Então, a medida protetiva ela está contida na Lei Maria da Penha. Na Lei Maria da Penha, perfeito. Ela está dentro da Lei Maria da Penha, é exatamente o mecanismo de proteção que a Lei Maria da Penha trouxe. A Lei Maria da Penha, ela traz as espécies de violência, né? Moral, patrimonial, física, sexual, psicológica. E para proteger a vítima dessas espécies de violência, ela traz esses mecanismos de proteção, que são as medidas protetivas de urgência. Na prática, como é que funciona isso? Seja a esposa, ou ex-namorada, ou ex-mulher, tem que ter a relação íntima de coabitação. O que é que a pessoa faz? A pessoa que é vítima de algum desse tipo de violência, ela procura a delegacia de polícia, tenta levar alguma espécie de prova, tem que ter algum tipo probatório, mesmo que seja mínimo, mas tem que ter. Vai à delegacia de polícia e confecciona um boletim de ocorrência e solicita ao delegado de polícia ou à delegada que requeira as medidas protetivas de urgência em favor dela. E ali naquele contexto, o delegado, quando recebe aquela vítima, ele vai avaliar, vai pedir prova, vai perguntar a ela qual é o período de relacionamento, o que é que foi
que houve, o que ela está falando, se ela tem como provar. Ele vai fazer aquele atendimento ali inicial e dentro daquela sistemática, daquela casualística, o delegado, através de uma autorização da própria Lei Maria da Penha, ele requer ao juiz as medidas protetivas de urgência. E quais são as principais medidas protetivas de urgência? A primeira delas, que é muito requerida, é o afastamento familiar. Digamos que a mulher more com o rapaz e o rapaz comete violência com ela, humilha ela, espanca ela, ameaça ela diariamente, sai bêbado, chega bêbado, menospreza ela, essa pessoa vive num contexto de violência doméstica familiar. Essa mulher vai à delegacia de polícia, tenta levar algum tipo de prova, o delegado, a primeira medida que ele vai pedir é o afastamento familiar. Em relação a quem? Em relação ao agressor. O rapaz vai ser obrigado a sair de casa sob pena de ser preso. Então, é a primeira medida que é muito solicitada pelo delegado de polícia, afastamento familiar. Qual é a outra mais comum? A proibição de aproximação, seja da vítima ou de seus familiares, que é aquela famosa, você não pode chegar perto de mim até 500 metros, de mim ou de qualquer familiar meu, seria a segunda mais conhecida, né? E tem outras mais específicas, como a suspensão do porte de arma, quando o agressor tem porte de arma, e outras medidas que o juiz, dentro da situação, pode entender que é pertinente. Então, essas seriam as medidas protetivas de urgência. A vítima vai lá e ela recebe a proteção do Estado, afastando o agressor dela, deixando ele longe, né? E existe uma discussão em relação ao prazo das medidas protetivas de urgência, né? A lei em si não traz um prazo, mas a jurisprudência, né? Os entendimentos... Se faz uma jurisprudência, isso, né? Dos tribunais, eles entendem que é de 6 meses, então a cada 6 meses a vítima é intimada para dizer se sente segura e quer tirar ou se quer que permaneça, ou se quer que permaneça. Mas também é o ponto de interrogar também, ou que por exemplo, que está... o agressor, você fala? No caso? Não, nesse caso só em relação às medidas protetivas de urgência, porque assim, a gente precisa entender o contexto, a sistemática da Lei Maria da Penha. Primeiro, a Lei Maria da Penha ela não é uma lei de caráter criminal, por incrível que pareça. A gente imagina que mas não é. Ela não traz crimes, com exceção do único crime, ela traz um crime, né, que seria uma exceção, que é o crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, que é o artigo 24 da lei. Ela precisa de um decreto para regulamentar ela? Não, ela é uma lei de caráter geral, né? E os estados, né, claro, eles criam suas leis no âmbito estadual, criando aquelas políticas que a lei fala, né? Por exemplo, a política da Casa da Mulher, da Patrulha da Penha, essas coisas, entendeu? O estado, ele regulamenta nesse sentido de caráter acessório, mas em relação às medidas protetivas, não, porque ela é uma lei muito boa. É uma lei federal, né? É uma lei federal e ela traz essas proteções. E aí, nesse caso, não sendo uma lei de caráter penal, ela não traz crimes. E aí, o contexto dela é de proteção mais de natureza civil. E aí, como é que funciona? Uma pessoa, quando sofre uma violência doméstica familiar, por exemplo, a agressão. A mulher vai lá na delegacia, foi agredida pelo marido. O marido vai responder em relação à agressão pelo Código Penal, crime de lesão corporal, né? Com as agravantes pelo fato de ser mulher. E paralelo a isso, a mulher vai ter a proteção da Lei Maria da Penha, que é exatamente as medidas protetivas de urgência. Ele vai sair de casa, ele não vai poder se aproximar dela, mas o agressor ele vai responder pelo Código Penal. E aí, nesse contexto, né, a gente tem essa aplicação mista, podemos dizer assim, da Lei Maria da Penha, que é de cunho cível, protetivo, e do Código Penal, trazendo a aplicação das penas em relação ao agressor. Muito bom esses esclarecimentos. Doutor, a gente vai precisar se despedir nesse momento. O tempo é muito curto, mas que entrevista incrível, né? Quantas coisas novas surgiram, né? E as explicações foram bastante claras e pertinentes, né? Então, nós entrevistamos aqui o doutor Israel Vasconcelos, ele que é advogado criminalista, né? É um perito na área, você vê quanta clareza ele traz nas respostas. E a gente vai ficando aqui com mais um EpicaCast. Doutor, deixa as tuas últimas considerações. Eu queria que você deixasse um insight, uma reflexão aí para os nossos espectadores, querido, nesse momento final. Agradeço, Wilson, aí o convite.
Como eu falei no início, é um prazer imenso estar falando sobre direito, deixando a população informada. E assim, a reflexão que eu trago, né, como o nosso tema está atrelado à violência, né, a questão da mulher e tudo, é que nós precisamos ter amor próprio. Quando a gente tem amor próprio, a gente passa a não aceitar determinadas coisas que nos atingem. E o que a gente percebe muito, né, nessa questão de violência doméstica e familiar, é que as mulheres precisam ter mais amor próprio, né? Pensar em si primeiro. Existe uma dificuldade muito grande do judiciário, porque isso entra uma questão psicológica, né? De dependência psicológica, inclusive, mas as mulheres precisam de mais amor próprio, precisam denunciar, precisam pensar em si, né, para que a gente consiga reduzir aí esse grande índice de criminalidade que existe em relação às mulheres. E como eu sempre falo, né, nós somos advogados criminalistas, às vezes a sociedade imagina que a gente defende só o criminoso, mas não. Nós atuamos também em favor da vítima, né? Inclusive, a atuação do advogado criminalista em favor da vítima garante, né, de maneira mais efetiva que aquele agressor vai ser punido nos rigores da lei, né? E vai trazer uma segurança maior, uma proteção maior para as mulheres. Então a reflexão é essa: mais amor próprio, mais cautela, mais proteção e sempre agir, né, com aquela ideia de prevenção. Então é isso, obrigado mais uma vez, uma satisfação e espero vir aqui em outras oportunidades. Muito bom, muito bom. Então você viu aí, mulher, se valorize, né? Você é a obra mais linda e primorosa que Deus fez nessa terra, tá bom? E o doutor falou muito bem, prevenção, se previna, tá bom? Então, nós ficamos aqui com mais um EpicaCast. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal, comente. Vou deixar o número, né, do advogado aqui para que você, de repente, esteja precisando de algo e a gente vai estar colocando na descrição desse vídeo. Então, Deus abençoe você. Até um próximo EpicaCast. Tamo junto.